Então, a proposta de conversarmos hoje é vocês falarem sobre as vossas experiências de estudar fora. Sabemos que estudar fora é um desafio muito grande. A pessoa decide deixar os pais, deixar os amigos, deixar a família toda, deixar o próprio país para outros países. Então, isso é um desafio que não é nada fácil. E sempre tem também lado bom. O lado bom disso também é talvez mais oportunidades que podes ter, são as redes dos amigos que podem ampliar. Em melhores universidades, muitas das vezes, também acontecem nesses processos. Então, a nossa ideia é dialogarmos a respeito das vossas experiências que vos levou a sair dos vossos países e também falarmos, claro, dos nossos países que o Eduardo é de Cabo Verde e o Fernando é da Guiné-Bissau, eu também da Guiné-Bissau. Para quem não me conhece, eu sou Avelino e estudei no Brasil também com esses dois grandes acadêmicos hoje. Eu fiz mestrado em língua portuguesa e hoje, atualmente, estou aqui e estava a fazer o doutoramento em língua, não, em administração escolar, mas no momento é um espaço, é um canal que criamos no YouTube. Infelizmente, hoje tentei as questões de partilha no YouTube, como o canal é muito novo, está a pedir algumas coisas que não deu certo. Então, estamos a partilhar nas nossas páginas de Facebook. Para quem quer assistir, pode assistir na página do Eduardo, página do Fernando ou na minha página de Facebook. Dá para assistir a partir daí. O nosso canal chama-se Afroluso, que, como o nome indica já, tem a ver com esse espaço da comunidade da língua portuguesa. Fazer partilha, compartilhar como no brasileiro, compartilhar as nossas experiências. Nesse sentido, gostaria de começar com o Eduardo para nos falar um pouco sobre a sua biografia. Um resumo, quem é o Eduardo? Bom, olá, quem está nos assistindo, boa tarde. Como a Avelino já expôs, sou Eduardo, né? Sou cabo-verdiano. Estou no Brasil desde 2015, né? Janeiro de 2015. Vim para a Unilab, onde a gente se conheceu. Tive a oportunidade de conhecer esses camaradas, né? Muita gente boas. E também onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de bacharelado em Humanidades, né? Licenciatura em Pedagogia e depois, tendo concluído em 2021, também ingressei no mestrado, no curso de mestrado em Educação, no Paraná, mas que eu fiz totalmente de forma remota, porque foi dentro do ciclo pandêmico, né? Então, fiz todo o meu mestrado à distância e, em 2023, ingressei no curso de doutorado em Ciências Sociais aqui na Santa Maria, né? No Rio Grande do Sul. Basicamente, é essa minha trajetória, né, acadêmica, né, que foi uma oportunidade para mim grande a Unilab, né, no sentido não só de me proporcionar, né, essa possibilidade de fazer um curso superior, mas também no sentido de que ela mudou e ressignificou a minha vida e a minha visão do mundo, né? A Unilab eu dou muito valor, né, nesse sentido, porque me transformou grandemente, né? Então, hoje eu vejo o mundo de uma forma diferente, né? Que também, que eu converso muito com o Fernando, ao mesmo tempo que é uma coisa muito positiva, também faz com que a gente carregue bastante frustrações, né? Porque quando você começa, né, a entender o mundo de uma forma diferente, né, de uma forma bem realista, também junto com isso vem algumas frustrações que faz parte também, né? Então a gente também tem que saber lidar com isso. Bom, é basicamente isso, né? Não foi muito fácil, porque para mim foi era durante muito tempo, né? Era praticamente inimaginado que eu faria um curso superior, dadas as minhas condições financeiras, que eu não vi uma família que tinha como me proporcionar, né, ensino superior, custear o ensino superior. Então, nesse sentido tudo também que eu falo, que hoje eu
valorizo muito a Unilab na minha vida porque ela abriu as portas para mim, né, no sentido de transformação enquanto pessoa, e também no sentido de me proporcionar, né, lugares que antes eu não via como sendo possíveis. Oh. Agora, Fernando, diga-nos de onde veio, qual é as suas origens, quem é Fernando? Para Fernando. Beleza. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou Fernando, eu sou filho de pais analfabetos e sou do interior. Sou rural, na verdade, eu sou rural. Eu passei minha infância entre campo e cidade, mais tempo na roça, para ser sincero. Então, eu sou rural, sou filho de pais analfabetos que, no entanto, apostaram muito na educação dos filhos, apoiaram bastante meus irmãos mais velhos, que depois me serviram de inspiração e também de apoio, tanto financeiro quanto emocional e moral, que é a condição de muitos guineenses, né? Vamos ser sinceros, muitos guineenses são filhos de pais analfabetos. E eu nunca estudei na escola particular, nunca estudei. Sempre estudei naquela escola precária, que é o ensino público guineense, quem é guineense sabe. Então, eu consegui porque eu tive apoio. Infelizmente, muitos não conseguem ter o mesmo apoio que eu tive, então acabam não chegando onde poderiam e talvez devessem, né, chegar. Mas eu consegui porque eu tive apoio, mas não é porque eu tive acesso a uma educação de qualidade, não. Quem é guineense sabe. Então, me mudei para a capital, sim, me mudei para a capital já adulto, aos 17 anos, me mudei para Bissau e de lá fiquei até sair para o Brasil. Em 2015 vim para cá para fazer o curso de Humanidades, que eu fiz, junto com o Avelino, que é o nosso anfitrião aqui. Eduardo Garcia, também a gente se conheceu lá, durante o curso e tudo mais, a gente acabou se tornando amigos e a gente conversa até hoje sobre muita coisa, sobre as lutas, né, do doutorado, do mestrado e tudo mais. Eu terminei o bacharelado em Ciências Humanas, depois fiz licenciatura em Ciências Sociais, terminei e fiz mestrado em Ciência Política e de lá decidi parar por um tempo. Então, é isso aí até aqui que eu fiz. O resto a gente vai ver o que o futuro vai trazer para nós. É isso. Seu microfone está desligado, Avelino. Eu estava a dizer, os dois falaram sobre sair para ir estudar no Brasil. Mas o Brasil é um país continente. Vocês foram estudar no Brasil, em que zona, em que parte do Brasil? E por que saíram, deixaram os vossos países? Sim, Eduardo. Em que parte do Brasil inicialmente a gente veio e por quê, não é isso? Sim, sim. Bom, eu cheguei em 2015, né, no Nordeste do Brasil, na Bahia, mais especificamente na região metropolitana, né, que na verdade em São Francisco do Conde, que fica próximo, mais ou menos 2 horas de ônibus da capital, que é Salvador. E a razão que me levou a escolher, na verdade, não foi bem uma escolha, né, vir para o Brasil, né, tem a ver com a minha realidade de vida, né, como eu citei há bocado. A minha família não tinha condições financeiras de me proporcionar, né, estudar, né, cursar um ensino superior. Na verdade, eu tentei algumas vezes, né, eu devo reconhecer, inclusive, que tinha uma instituição, né, não governamental na época, que era a Bonifone, né, com financiamentos estrangeiros. Então, aquela instituição ajudava pessoas, né, crianças e adolescentes, né, de famílias carentes, né, no sentido financeiro, me ajudou, né, a custear toda a educação básica, né, que na época a gente pagava uma mensalidade, que no nosso contexto a gente chama de propina, que aqui significa outra coisa. Nos davam também os uniformes, né. Isso é em Cabo Verde, é isso? Isso tudo em Cabo Verde, né, durante a educação básica. E tinha também possibilidade deles custear parcial ou total, a depender da universidade que você escolher, para fazer ensino superior. Eu tentei, né, e quando terminei o ensino secundário, ensino médio, né, eu tentei, né, ingressar, fazer o curso de inglês, porque eu gostava muito da língua inglesa, né, até hoje eu gosto ainda. Mas, como eu tinha, né, era uma universidade pública, uma UNCV, né, pública, mas que a educação em Cabo Verde não é igual aqui no Brasil, né, que o Estado
de fato ajuda, ainda com muitas restrições, a gente pode falar, mas aqui no Brasil a gente tem a oportunidade de estudar em Cabo Verde, não, né? Mesmo nas universidades públicas, você tem que ter uma condição mínima para poder, de fato, conseguir estudar ali. Então, ao me ver terminando o ensino médio, eu tinha que ter, pelo menos, um dinheiro para pagar a primeira mensalidade e também a prova, né? Que eu tinha que fazer a prova de ingresso. Tem que fazer também, por questão de concorrência e tudo. Então, eu comecei a fazer trabalhos, bicos, para poder custar essa primeira etapa de inscrição em primeira mensalidade, então não tive tempo de estudar para a prova. E na minha cabeça, no meu imaginário, como eu era um aluno, assim, excelente em inglês, né? Inglês de ensino médio, inglês básico, já estava bem desenvolvido, mas quando você vai fazer a prova de acesso, não é a mesma coisa. O nível é hard, né? O nível é para quem já tem uma experiência muito mais. Então, não consegui, né? Na verdade, era prova de inglês e língua portuguesa. Não consegui, não tive acesso também ao resultado da prova que eu fiz. E eu perdi a oportunidade, né, que a Bonifone, então, me concederia. Mas, tendo perdido essa oportunidade, depois eu quis fazer novamente um curso de topografia, né, que era um curso profissional, né, técnico profissional, com duração de, se eu não me engano, 2 anos. Eu tinha, né, na época, conseguido poupar, né, tinha na minha poupança algum dinheiro. Foi com esse dinheiro, então, que eu comecei, né, iniciei o curso, né, porque era distante, tinha que pagar transporte diariamente, né. Então, eu usei todo esse dinheiro, não tinha chegado nem a metade ainda do curso, né, nem sequer o final do primeiro semestre. Então, me vi novamente obrigado a abandonar, né, praticamente a partir dali já eu desisti, falei, isso não é para minha realidade, não vou conseguir. Só que em 2015, né, na verdade, final de 2014, um amigo meu, né, cabo-verdiano, vizinho também, a gente cresceu junto, ele tinha alguns colegas que já estavam aqui no Brasil, né, fazendo graduação na Unilab. Foi aí, a partir dele, que eu conheci a Unilab. E eu também já tinha o meu passaporte pronto, né, porque sobre um outro aspecto da minha vida, eu queria viajar, era para a França, então não deu certo também. E ali eu falei, tá, então não custa nada, né? E como sempre, eu conseguia guardar algum dinheiro, eu falei, bom, eu vou tentar, então. Meu amigo conversou comigo, eu tinha medo, porque em Cabo Verde, infelizmente, tem algumas bolsas de estudos que existem, mas que a gente percebe que essas bolsas, elas não são distribuídas de forma honesta, né? Então, geralmente, pessoas que têm condições, que conhecem alguém, quem indica, geralmente são essas pessoas que conseguem. Então, esse meu amigo falou, não, aqui é tranquilo, você vai fazer uma prova de acesso, geralmente não acontece isso, então eu fiz, consegui passar. Então, em 2015, eu vim para a Unilab, então o que me levou não foi exatamente uma escolha, foi uma oportunidade que aconteceu e que eu senti na obrigação de agarrar, porque em Cabo Verde eu não via, né, propósito, não via, né, como crescer, né, não via oportunidades, né, não tinha. Então, para mim, não tinha saída, era escolher ou escolher. Eu escolhi, vim, né, na Unilab e iniciei fazendo o curso de bacharel em humanidades. Né? Então, depois dali também, todas as oportunidades com relação ao estudo, eu me sentia e me sinto ainda obrigado a agarrar, porque são oportunidades que acontecem que na minha realidade eu tenho que fazer, porque não era possível, né? Já que se tornou possível, eu tenho agora que agarrar, é claro, né, que tem muitas implicações, e sobre isso também a gente vai conversar durante esse programa. Né? Então, foi basicamente assim. Fernando, vou passar a mesma pergunta para ti. Por que sair da Guiné e quais foram as motivações? E para que cidade foste? Porque o Brasil é um país continente. Pois bem colocado. Essa parte escapou na apresentação inicial. Também, como foi o caso do Eduardo, também fui para a Bahia. A gente chegou, primeiro foi, né, Fortaleza, depois pegamos voo para Salvador, pegamos o ônibus para São Francisco do Conde, que é estado da Bahia. Então, foi Bahia, a gente foi direto para a Bahia, lá a gente ficou. Então, por que eu escolhi Brasil? Aliás, essa pergunta eu respondi ontem, é uma pergunta que eu respondo com uma certa frequência já. Por que Brasil? É interessante, porque não sei se é o caso de Cabo Verde, mas pelo menos na Guiné tem uma certa resistência, nem sei se é uma resistência, mas eu diria que não é uma coisa muito atrativo
escolher estudar no Brasil, pelo menos de um tempo atrás, né? E isso já está se mudando, porque a gente já está vendo que não é bem o que as pessoas pensavam e tudo mais. Então, era muito mais atrativo a ideia de estudar em Portugal, a França, a Europa, né? Como sempre, a Europa, o centro e o norte. Então, mas eu sou uma exceção quanto a isso. Assim, Portugal, eu nunca tive nada contra a ideia de estudar em Portugal. No entanto, nunca me traiu tanto quanto a ideia de estudar no Brasil. Isso assim, isso tem uma explicação. Por quê? Porque eu cresci, num lar evangélico não, mas eu cresci sendo, eu diria, doutrinado, né? Tá, eu cresci tendo contato com o evangelho de uma igreja brasileira. Um dos meus irmãos mais velhos, quando se converteu, não me lembro o ano, acho que foi, sei lá, 93, 94, ele se converteu ao evangelho numa igreja brasileira, que é uma igreja pentecostal Deus e Amor. E ele, a partir desse momento, a partir dessa conversão, ele começou a tentar ganhar a família, né? Como manda a Bíblia, né? Para ganhar todo mundo e tudo mais. Então, ele, na altura, eu tinha 7 anos de idade. Ele começou a fazer aquilo que se chama, dentro do contexto religioso, de escola dominical, que é ensinamento da palavra de Deus para as crianças. Ele fazia isso comigo e meus irmãos, os mais velhos e os mais novos também. Então, ele começou a falar de Jesus, da igreja. Como é uma igreja brasileira, então tem muito do Brasil nessa igreja, inclusive a língua, né? Os louvores. Eu comecei, por exemplo, isso é curioso. Só hoje eu consigo perceber o quão isso é, sei lá, é estranho. Eu cantava em português, eu não sabia o que eu estava cantando, velho. Tipo, eu aprendi, o louvor é em português. Como fala, deixa a luz do céu brilhar. Eu cantava, mas eu não conseguia entender exatamente o que eu estava cantando, porque desde criança. Então, eu fui crescendo nesse ambiente, e isso, de certa forma, desenvolveu uma simpatia para o Brasil. E depois, com o passar do tempo, 2009, minha irmã conseguiu bolsa convênio na embaixada, veio para cá. Então eu conversava com ela, assim, sabe, aquela ligação, conversa, mas me inteirava sobre o Brasil. Em 2012, meu irmão que estava em Portugal, esse que me colocou na igreja, se mudou para cá com toda a família. Então isso somou ao fato de que eu já tinha aquela simpatia, minha irmã já estava aqui, agora meu irmão e ainda meus sobrinhos. Pô, isso acabou, assim, me dando uma certeza de que é o Brasil mesmo. Brasil, assim, a partir desse momento aí, se tornou de fato a primeira opção. Primeira opção. Tá. Demorou, eu tive que ir para o Senegal, né? Porque quando a gente não é rica, né? A gente não vem de uma família muito rica financeiramente, pelo menos, a gente não tem muita escolha, né? Demorou um pouquinho, aí eu fui para o Senegal. Eu tive que ir para o Senegal, tentar ir, mas era aquela coisa, né? Pô, eu tô aqui porque não tenho como, mas onde eu quero mesmo é Brasil. Onde eu quero mesmo é Brasil. Aí eu fiquei em Senegal um ano e 6 meses. Aí voltei para Guiné. Isso foi 2014. Aí, 2014, não me lembro o mês, que a embaixada abriu o edital. Aí eu fui lá, fiz inscrição, fiz o teste e consegui. Na verdade, eu poderia ter vindo antes. Só que na altura, as opções que a Unilab oferecia não me agradaram, assim, tipo, aí não me inscrevi. Mas dessa vez, 2014, eu olhei lá que tinha humanidades. Aí eu procurei me informar um pouquinho, assim, sobre humanidades. Eu vi lá antropologia, sociologia, ciência política, um pouquinho de história e tudo mais. Eu falei, pô, interessante. Aí depois eu vou ver o que vai acontecer na sequência. Aí inscrevi, fiz aquela prova lá, aquela redação, aí deu certo e consegui e vim para cá. Mas assim, para dizer que Brasil foi, por muito tempo, a primeira opção, sim. Não pela qualidade de ensino, até porque eu não sabia muita coisa em relação a isso, mas por esses motivos que eu apontei. Meu irmão estava aqui, minha irmã estava aqui, meus sobrinhos, aquele carinho que eu desenvolvi
na igreja e tudo mais. Eu imaginei também, devo dizer isso, eu imaginei um Brasil de paz e amor, porque afinal era isso que me vendiam na igreja e tudo mais. E eu cheguei aqui, eu vi que não é bem assim, paz e amor, mas também não é de tudo ruim, não. Tanto é que eu estou aqui há 10 anos. Eu tenho uma pergunta, como é que é? O Eduardo referiu sobre os motivos dele sair de Cabo Verde e falou também um pouco sobre as tentativas que ele fez lá. Não sei se o Fernando também tentou estudar em Guiné, foi sempre estudar fora, até que saiu para ir estudar no Senegal, depois Brasil. Porque De fato, eu nunca tentei estudar na Guiné. É por uma questão assim, como eu falei, meus pais não estudaram, mas apoiaram meus irmãos mais velhos, que pelo fato de a gente ter uma diferença de idade considerável, acabaram se tornando minha inspiração, sabe? E também apoio financeiro. Assim, quando eu terminei o ensino médio, nunca foi interesse desses meus irmãos, assim, eu fazer um curso universitário na Guiné. Até porque eles também não fizeram. Como eu falei, outro meu irmão, o segundo mais velho, ele se formou em Portugal, o mais velho se formou em Senegal, e outra estava aqui também, e eu e outros, a gente foi para o Senegal, aí depois eu voltei e vim para cá. Então, a ideia de se formar na Guiné não é uma coisa que chegou a estar na pauta, assim. Sempre foi pelo menos Senegal, pelo menos Senegal. Então, eu tentei bolsa no Ministério da Educação também, que não era para Guiné. Aí, a única coisa que talvez eu possa dizer assim, que eu tenha tentado é Senai. Senai, eu tentei Senai, não, eu fiz um teste lá e não deu certo. Era para fazer aquele cursos técnicos aí e tal. Não consegui. É a única tentativa, assim, de uma formação local. E o resto, nunca tentei. Assim, eu acho que é porque estudar fora oferece certas vantagens, né? Para quem tem condição, para quem tem condição. Como eu falei, eu nunca estudei na escola pública, não, na escola particular. No entanto, teve um certo período assim em que a condição melhorou um pouquinho de meus irmãos e tudo mais. Aí deu-se para, sabe, pleitear alguma coisa mais que fizesse talvez justiça, né? Considerando que escola particular oferece melhores condições e tudo mais, e eu não tive esse privilégio, né? Então, talvez uma formação fora, numa universidade, num centro, sei lá, mais qualificado, entre aspas, e tudo mais, fizesse alguma justiça. Então, o investimento sempre foi nesse sentido, de estudar fora. Continua desligado seu microfone. vou continuar com o Fernando. E a minha próxima pergunta é sobre os primeiros impactos que vocês tiveram no Brasil ao chegar dos vossos países. Sempre quem chega a um país novo, um lugar novo, uma cultura nova, sempre tem impactos, às vezes são choques culturais. Vocês se lembram desses momentos e como é que foram? Posso começar com o Fernando agora. Pode ser. Como eu falei, né? Eu vim com um Brasil idealizado, um Brasil de paz e amor, um Brasil onde quase que, de maneira hoje, né? Eu me pergunto às vezes, como foi que eu acreditei nisso? Meio que eu imaginei um Brasil onde todo mundo iria me dar na rua assim a paz do Senhor, aquela coisa, sabe? Aquela irmandade cristã e tudo mais. Então, quando eu cheguei, eu não vi isso logo de início na igreja, aliás, na igreja. Eu vi uma coisa assim, pô, afinal não é tão bem assim, não. Essa coisa de testemunhos que você escuta, pá, pessoas que fizeram coisas, Deus fez coisas, você cria um imaginário assim. E outra coisa, assim, que talvez seja mais marcante, é a diferença da língua. Embora seja a língua portuguesa e tudo mais, eu pensava que fosse mais fácil a compreensão. Mas aí, quando eu cheguei especificamente na Bahia, eu tive umas experiências assim, pô, quase que eu não entendia. E no início também, no início da universidade, do curso, né?
eu tive dificuldades de entender certos conceitos, né? Porque, como eu falei, eu vim do ensino precário demais. Então, primeiros momentos assim, o professor falava, parecia que eu estava, sei lá, num lugar onde eu não deveria estar, sabe? Num lugar onde parece que eu dei um passo além do que é maior que a perna, né? Como que fala, né? Um passo maior que a perna. Aí eu comecei, inclusive, a falar com alguns professores e professoras mais próximos, assim, né? Conta, pô, eu tô bem preocupado, não sei se eu vou dar conta. Porque eu tive uma experiência meio complicada lá quando eu fui estudar francês em Senegal. Eu cheguei lá, pô, foi muito difícil. Então, nos primeiros momentos na universidade, aquilo voltou. Pô, será que vai ser a mesma coisa? Aí eu comecei a conversar com professores e tal. Ah, não, mas é normal, tudo mais. Porque assim, eu não posso comparar, porque eu nunca fiz universidade lá na Guiné. Não sei como que é. Mas no ensino médio que eu fiz, a carga de leitura é incomparável. Assim, parece que são mundos diferentes, cara. Então, o volume de leitura e o domínio da matéria, o domínio, assim, e próprios termos que os professores usavam, é uma coisa bem distante, assim, uma coisa que, para mim, meio que eu tive que começar, sei lá, do zero, pegar, como é que fala, o dicionário para ver, para tentar conversar, confundir machismo com marxismo, sabe? Bom, foi um momento assim. Inclusive, eu cheguei a chamar uma professora minha e apresentar essa dificuldade para ela. Ela falou para mim: não, você está querendo antecipar as coisas, você tem que ir aos poucos, você tem que. Você se sai bem. Mas aquilo não me consolou. Eu passava assim, o dia inteiro na biblioteca querendo correr atrás. Isso é uma coisa que até hoje eu faço ainda. Eu faço. Eu acho que eu tenho que correr atrás, né? Porque eu não tive uma formação, um ensino médio, assim, razoável. É uma coisa, assim, que dificilmente a gente vai superar se a gente não tiver essa consciência e correr atrás. Mas isso Então, é mais para a universidade. Você estava numa cidade e, obviamente, vocês tinham uma vida fora da universidade. Como é que foi essas interações? isso, quanto à cidade, tem essa coisa da língua. São Francisco do Conde, teve uma vez que eu perguntei para um cidadão da cidade, eu perguntei a hora. Eu não me lembro se eu estava com você ou era com o Lázaro. Aí o cara falou, mas falou um baianês que eu olhei para o colega que estava comigo e falei: o que foi que ele disse? Ele falou: o que foi que ele disse? Eu falei: não entendi nada. Ele falou: também não entendi nada. A gente saiu. Falou: obrigado, tchau. Tipo, é uma coisa que eu não imaginava que fosse possível, eu juro. Que eu pensei: pá, Brasil é português. Aliás, isso também é uma das coisas que assim, me motivou a vir para o Brasil. A língua. A ideia de que, pô, é a mesma coisa, então não vou. Mas não foi. E, bom, a gente teve também uma. Assim, quanto à cidade, o debate racial vai vir depois. Não é de imediato, porque de imediato a gente teve pouco contato com o pessoal da cidade. Mas com o passar do tempo, sim, essa questão, assim, pô, o pessoal olhava para você, por exemplo, cara, eu respondi cada pergunta, assim, de perguntas, mas de perguntas que são ofensivas. Aí você pergunta, mas como é que a pessoa não consegue perceber que essa pergunta é ofensiva? Lá vocês tomam banho? Pô, assim, dá vontade de. Mas assim, eu passei por isso na igreja, na rua também, pessoa vem, chega querendo puxar a conversa, mas de maneira completamente equivocada, assim. Então, aconteceu esse choque, aconteceu. Eu acho Ok. que Bom, Eduardo. Sim, eu vou iniciar falando que a fala de Fernando me contempla bastante. Mas antes eu queria só retomar, né, uma coisa que ele falou na conversa anterior, né, sobre essas escolhas que no Guiné, e Cabo Verde também não é diferente, com relação ao estudar fora, tem-se, né, essa cultura de escolher sempre os países europeus. Em primeiro lugar, acho que está um pouco Portugal, né? Eu acho que
isso tem a ver com conhecimento histórico mesmo desses nossos países, né? Eu falo do processo mesmo da colonização, e que depois também nossas lideranças políticas continuaram, né, nos formatando nesse sentido, né, de olhar sempre para a Europa. Então, a gente sempre valorizou muito mais a Europa do que outros países, né, nesse sentido, né. Então, muitos meus colegas também sempre vão, quando querem fazer curso superior para fora, têm escolhido, né, os países europeus, e Portugal também, porque tem uma proximidade, uma cooperação com Cabo Verde, assim, que muitas vezes surgem bolsas, né. Então, o Brasil tem poucas pessoas que têm estudado no Brasil. E só que a realidade, né, de estudar no Brasil, eu acho que é muito mais, você tem muito mais vantagem, muito mais oportunidade de estudar aqui, de que, por exemplo, Portugal, o Avelino está lá e pode falar melhor do que eu, que é um pouco mais difícil, né, de conseguir estudar, porque é muito mais custoso. Você tem que trabalhar, né, cuidar da casa. Geralmente, muitas pessoas quando moram sozinhas, e aqui também a gente mora sozinho, mas um pouco mais tranquilo no sentido, né, a gente só estuda, né? Não que estudar seja pouca coisa, mas a gente não precisa necessariamente, né, de estar trabalhando para poder custear o estudo. Então, eu vejo isso como um conhecimento histórico, né? Nossa mente foi, né, formatado para a gente olhar para a Europa, né? Então, até quando a gente vai escolher também fazer um curso superior fora, a gente olha também para a Europa. Bom, agora, voltando à questão que você colocou depois, eu falo que a fala de Fernando me contempla bastante, mas vou também citar algumas coisas, ou repetir também, né? E a questão linguística, né? O sistema linguístico também foi um primeiro impacto que eu senti bastante, né? Não só com relação ao próprio contexto da universidade, mas também fora, né? Porque a gente aprendeu um português que é de Portugal, então tem muitas variações ali, né? Tem muitas gírias diferentes, tem coisas que aqui significam uma coisa, né? Que em Portugal, na língua portuguesa de Portugal é outra coisa, e dentro dessas variações tem coisas que inclusive são ofensivas, né? A gente passa muito dessas situações na universidade, inclusive. Então, muitas vezes vou no mercado comprar uma coisa que lá no meu país, né, eu pedia por tal nome, e aqui já você vai, às vezes tem a coisa ali, mas a pessoa diz que não tem porque não entende o que você está dizendo, né? A cultura também é o que nos impacta, claro, a língua está dentro da cultura, mas dando uma abrangência maior, né? Brasil, né, querendo ou não, um país assim que no sentido cultural, um país que é um pouco mais liberal, né? Embora a gente pode aqui também falar de muitas outras restrições, né, muitas outras violências, né? Mas é um país que as pessoas minimamente vivem assim, de uma forma mais tranquila, assim. Eu acho que eu vim numa sociedade que é um pouco mais fechada. Por exemplo, eu falo numa coisa que é bem básica. Eu não posso falar no Brasil como um todo, tendo em vista que eu vivi em São Francisco, né? Mas as pessoas se sentem um pouco livre assim para ser um pouco, entre aspas, né? Pessoas andavam sem camisa, falavam como queriam. O relacionamento mesmo, né, tinha menos tabu, né? Se viam pessoas. Hoje em Cabo Verde, acredito que essa realidade tenha mudado um pouco, mas de pessoas se beijarem, se pegarem na rua, são coisas também que nos causam impacto, né? Eu vi essas coisas mais só na novela. Mas quando você chega, você depara com uma realidade que essas coisas não são muitas reprimidas, então também um impacto nesse sentido positivo que vai te abrir a mente, né, para ver as possibilidades, né, para ver o mundo também de outra forma. Dentro desse contexto todo também, que ainda no espectro da cultura, o racismo, né, que o Fernando também já tocou, eu não tinha, né, percepção da dimensão, da profundidade que é o racismo. Até o ponto, até quando você chega numa realidade que muitas vezes você vivencia ela. Mas ainda assim, mesmo você estando numa realidade que o racismo ela acontece diariamente em quase todos os lugares, né? Tem lugares que acontece muito mais, mas ainda assim não é necessariamente só pelo fato de você estar nesse contexto que você vai perceber. Como o Fernando falou, né, que não é de primeiro, né, da primeira vez, não é imediatamente que você vai perceber, mas também é quando você começa a ler, né, racismo enquanto racismo. Quando você começa a ter essa consciência social histórica, você começa a perceber muitas coisas, muitos nuances. Você lê como racismo e muitas vezes, né, nessas situações, pessoas te diz que você está, né, se vitimizando muito, mas muitas vezes a gente tem que cuidar,
Já passei também por muitas situações que, assim, eu li como racismo de imediato, mas depois eu dou um certo recuo e falo assim, para aí. Eu acho também que estou muito instrumentalizado a ver as coisas de certa forma, então eu vou analisar melhor, né? Eu tenho tido esse cuidado. Mas eu queria dizer que é isso também, Fernando, que a gente começou a perceber, não só porque isso, claro, necessariamente demanda um tempo, mas um tempo também que nos forma, né? Que nos informam sobre as coisas e a gente passa, então, a olhar as coisas de uma forma diferente. Aí a gente percebe. E muitas vezes as pessoas que direcionam para a gente, né, nos falam, muitas vezes sem necessariamente querer ser racista, mas é uma formação que é histórica, de longo tempo. Então as pessoas, de certa forma, estão condicionadas sem saber. Então falam coisas, nos fazem perguntas absurdas, que a gente lê, a gente entende o viés racista, mas tem momentos também que a gente para e pensa, essa pessoa não sabe o que está sendo racista. Né? Então, todos esses são impactos que eu senti no início, e ainda sinto muito, né? E o que o Fernando falou também faz muito sentido para mim, dessa dificuldade inicial, né, fazendo um curso superior, né, que a gente tem muitas limitações, isso também vem com a formação que a gente teve, ele tocou nisso também, é uma formação muito fraca, não nos preparam para enfrentar uma vida na universidade, mas também eu queria levantar um outro ponto, né, que tem a ver com a especificidade da Unilab, sabe? Tem muitos conceitos que eu não conhecia, também porque eu vim de uma educação em que escondiam mesmo conceitos como colonização, como machismo, tudo isso que nos faz ver a estrutura que a gente tem, né? Que é uma estrutura que reprime, né? Pessoas, então, eu não conhecia, não. Afrocentrismo, são conceitos que eu não conhecia, não sabia. Muitas vezes eu via professores e professoras falando sobre esses conceitos, não sabia, né? Para ser sincero, tem muitos que ainda saíram da Unilab e não conhecia porque vergonha também de perguntar. E às vezes, né, não tinha muito tempo também de fazer muitas pesquisas, então não tem isso, né? A gente vem de uma formação que é uma formação que reproduz um sistema de colonização, tem muitas coisas então, que a gente não conhece. Então, eu atribuo isso também à especificidade da própria Unilab, né, uma instituição que tem uma política de fazer conhecimento de uma forma bem diferente, então, obviamente que vai ter muitos conceitos, né, muitas teorias que a gente não conhece. Eu suspeito que mesmo aqui no Brasil, né, onde a educação já tem uma direção um pouco diferente, se tratando, né, quando você vai relacionar a universidade, tem pessoas que estão numa universidade e vai para o Unilab, muitas coisas lhes parecem estranhas por conta disso também. Então, eu atribuo também, além da questão de que algum sistema de ensino no meu país, né, tem esse déficit, sim, no quesito de preparar melhor o estudante, mas também tem uma questão que é a própria especificidade da Unilab, né? Então, que traz conceitos, né, que estavam sendo, né, ocultados, né? Traz teorias, traz questionamentos sociais, históricos, então que a gente passa, né? São novas para a gente, são coisas novas, então a gente tem esse primeiro estranhamento também que, claro, tem a questão de preparação, a gente vem no sistema de ensino que não nos prepara. Então, é basicamente essas coisas, Avelino, que eu pensei no momento em falar. Falaram bem. Realmente sair dos nossos países, isso sim, às vezes não é a nossa vontade de sair. Às vezes as únicas oportunidades que a pessoa tem, a única oportunidade que a pessoa tem. E o caso da Guiné, eu estudei lá e eu comecei a fazer universidade lá. Eu estudei em Guiné 2 anos e meio, estava a fazer um curso de ciências de informação. E chegou um tempo em que não conseguia mais pagar, porque era muito caro. Na altura eu não tinha bom emprego, não ganhava nada bem, e isso acabou por não prosseguir e acabei por deixar o curso. E depois tive que entrar na bolsa do Unilab. Para quem não conhece, é uma universidade criada no Brasil, que é uma universidade que tem a proposta de unir os países que falam língua portuguesa, os estudantes que falam língua portuguesa no Brasil, para experiências acadêmicas, estudar com uma perspectiva mais afrocentrada. Geralmente as universidades são muito mais voltadas nas perspectivas eurocêntricas, então a Unilab tem uma proposta diferenciada nesse sentido de a maioria, o maior corpo teórico tem bases de estudiosos africanistas,
afrocentristas e latinos-americanos. Então, a Unilab, quem quiser pode procurar, o nome é Unilab, Universidade da... É um nome muito longo, já não lembro. Unilab.